Então, hoje nós temos a honra de receber o professor Paulo Henrique Cadena, que é professor da Universidade Católica de Pernambuco e também professor do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal, que foi onde ele trilhou toda a sua formação acadêmica na graduação, mestrado e doutorado. O professor Paulo Cadena também membro da Comissão de Bens Culturais da Arquidiocese de Olinda e Recife, realiza suas pesquisas na área de História do Império, biografias, trajetórias políticas, redes sociais, comércio de escravizados e outras temáticas vinculadas com a escravidão também. O seu trabalho de mestrado foi publicado, se intitula O Ar de Ser Cavalcante, O Ar de Ser Cavalgado, Trajetórias Políticas dos Cavalcantes de Albuquerque, de Pernambuco, 1801-1844. Já na sua tese, que espero que seja publicada brevemente, ele se dedicou a estudar a trajetória do Marquês de Olinda, Pedro de Araújo Lima, destacando as suas vinculações com o comércio de escravizados. Paulo Cadena realizou parte de suas pesquisas no acervo do Instituto Arqueológico, foi lá que ele encontrou a maior parte Paulo, dos dados para os seus estudos. Tá? É por isso que Paulo nós praticamente já o consideramos de casa. Tenho certeza que muito em breve ele estará integrado também conosco nessa dura tarefa aí de proteger e divulgar a história de Pernambuco. Então, com a palavra, o nosso palestrante, que hoje nos traz o tema Entre Laços e Nós. Como era, Paulo? Desculpa que eu estou aqui, tirei da tela aqui, não estou conseguindo encontrar. Entre Laços e Nós, Pedro de Araújo Lima e os Cavalcantes de Pernambuco, do 800. Muito bem. Então, com a palavra, o palestrante, o professor Paulo Henrique Cadena. Obrigado por aceitar o convite, Paulo. Muito boa tarde para todas e todos. Inicialmente, gostaria de saudar a professora doutora Margarida Cantarelli como presidente do Instituto. Também saudar George, que foi meu professor, e também está aqui. O professor também André Heráclio, que está organizando esse ciclo do Bicentenário das Independências, assim como saudar todos os sócios e sócias que estão aqui também conosco, como o Igor Cardoso e Samuel Barros, que estão aqui, e o João Mendonça, professor doutor João Mendonça, e Marcelo Cassebe. Hoje, eu gostaria de falar um pouco do Araújo Lima e dos Cavalcante, mas eu vou inverter a ordem. Primeiramente, eu vou falar dos Cavalcante e depois eu vou falar um pouco do Pedro de Araújo Lima. Como indicou o professor George Cabral, a grande parte da documentação que eu trabalhei toda a minha vida como pesquisador de graduação, mestrado e doutorado foi do arqueológico. Então, se eu observo hoje o trabalho que eu tenho de dissertação, de tese e os artigos que pude produzir, foi pela guarda do arqueológico ter proporcionado esses trabalhos a partir dessa documentação. Sei que ele não está aqui hoje, mas o professor Reinaldo Carneiro Leão, ele foi quem me indicou grande parte da documentação que trabalhei, a caixa do Visconde de Camaragibe, caixa 1 e 2, as duas caixas do Visconde de Camaragibe, que faziam parte do arquivo Orlando Cavalcante, que serão citadas hoje, a documentação dessas duas caixas. O inventário do Coronel Suassuna, que data de 1821, também, que está no Instituto Histórico, no Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, assim como também o inventário da Dona Maria Rita de Albuquerque Melo, a esposa do Coronel Suassuna, assim como os inventários de dois dos filhos, o inventário do Visconde de Suassuna e o inventário do Visconde de Camaragibe. Tudo isso vai ser trazido de alguma forma hoje, aqui, na minha fala, mas também
tenho de agradecer não só ao arqueológico, mas também ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, por toda a documentação que consegui juntar e pesquisar naquela casa quanto ao Pedro de Araújo Lima, o mais tarde Marquês de Olinda. Então, essas duas casas compõem, não é, a minha trajetória como pesquisador. É um prazer imenso, né, estar aqui hoje com vocês e poder falar um pouco desses dois momentos, né, primeiramente os Cavalcante e depois o Pedro Araújo Lima. A partir de uma provocação que foi feita aqui pelo professor Guilherme Pereira das Neves, perguntando, em determinado momento, ao professor Marcos Joaquim Malciado Carvalho, na sua apresentação, sobre a questão de se, não é, naquele momento do tráfico ali, a gente tinha algum Cavalcante, né, ligado àquela questão do tráfico, e eu disse que sim, existia uma carta no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano que trabalhava essa questão, né, em um parágrafo, pelo menos, isso era colocado. Eu vou iniciar, então, trabalhando esta carta, e depois iniciarei a trabalhar com outra documentação e com outra trajetória. No final das contas, o que eu vou precisar hoje é que os Cavalcante guiem, não é, aquilo que nós veremos, na verdade, hoje, dessas trajetórias, e também o Pedro de Araújo Lima. Então, eles serão guias, né, para nós. Eu não estarei... Então, eles serão esses laços, né, que enredam em algo que essas pessoas estão trabalhando junto a eles dentro dessa perspectiva maior. Então, não é só os Cavalcante, não é só o Pedro Araújo Lima, mas é aquelas pessoas que os cercam e que trazem também a perspectiva de dimensão de como essa rede ela se integra. Por isso, pode ser que em algum momento alguns nomes que apareçam dentro do texto que eu preparei para ser lido, pode ser que alguns nomes possam se perder dentro de um mar de tantos nomes. E de tantos nomes que são muitas vezes parecidos entre si, como dos Cavalcante de Albuquerque. Então, se temos a geração do Coronel Suassuna, tendo ele como Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, o seu irmão José Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque e seu outro irmão chamado Luiz Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, teremos filhos do Coronel Suassuna, também Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, Luiz Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque e José Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque. Então, em algum momento, poderemos ter esses nomes aparecendo dentro do texto e eu indicarei quem é, né, se são filhos ou se fazem parte da geração do pai, né, Coronel Suassuna. Então, gostaria de iniciar, né, a leitura do texto e para também não me perder tanto nos nomes das pessoas e a gente conseguir identificar melhor, né, essa situação. No dia 5 de janeiro de 1820, Antônio José de Lima Leitão assinou uma carta desde o forte de São Lourenço de Moçambique, onde estava preso, para o fidalgo da Casa de Sua Majestade e major de artilharia e lente de matemática em Macau, Antônio Francisco de Paula e Holanda Cavalcante de Albuquerque. O autor da missiva nasceu no Algarve em 1787 e faleceu em 1856. Era formado em medicina pela Universidade de Paris. Em 1814, veio para o Brasil e foi nomeado por Dom João, físico-mor da capitania de Moçambique. Antes disso, havia trabalhado no quartel-general imperial de Napoleão, o que não agradara muito aos portugueses. Entre os anos de 1818 e 1820, teria passado entre o Rio de Janeiro, Moçambique e Goa. Em 3 longas páginas, Lima Leitão se coloca em súplicas a Holanda Cavalcante, futuro Visconde de Albuquerque. Encarcerado, ele escreveu, abro aspas, meu caro amigo do coração, aprovo a evasão de Vossa Senhoria para os pés do nosso augusto soberano. Ninguém melhor do que eu conhece a sua real bondade. Vá, Deus, que vê em nós a inocência e a probidade tão aleivosamente oprimidas, ser-nos-á propício. A honrada memória de seu tio seja o primeiro alvo das ações de Vossa Senhoria. Depois, siga-se a sua própria justificação. E, no último lugar, o pedir em nome do seu amigo a sua majestade,
a justiça, a mais severa sobre todos os horrores que lhe acumulam, assegurando que a persuasão que a alcançar o mantém alegre na sua prisão incomunicável, que ele espera lhe seja muito honrosa. Estes malévolos estúpidos, querendo denegrir as ações de seu tio com o infame nome de revolucionário, a fim de ampararem os seus crimes à sombra dos alheios, me envolveram também a mim por ter defendido este homem tão benemérito do rei e da pátria, chorado por toda esta colônia e que com suas virtudes raras ganhou a minha maior amizade. Sua Majestade está muito certo na suma fidelidade de seu tio. Por isso, há de olhar com a maior indignação estas perfídias. Faça, Vossa Senhoria, com que venham providências de Sua Majestade no primeiro navio em desagravo de um vassalo, cujas fadigas tendem todas ao bem de seu real serviço e de seus povos, que só para este fim tem amor à vida, e que sofre tantas vexações, pretextando-se tão profanamente o sagrado das leis, no meio de um povo que inteiro lhe tem dado as mais decisivas provas de estima e gratidão. Uma citação, né, meio longa da carta. Essa carta também está na primeira caixa do Fundo Visconde Camaragibe do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. A quem escuta um pouco desavisadamente, pode parecer que a citação tão longa não compreenda uma maior necessidade. Todavia, ela faz parte de uma dimensão maior do que a simplicidade. O nome do tio, se prestar atenção, não aparece na carta. A expressão é apenas aquela do parentesco. Entretanto, devemos acompanhar o nome de quem recebe a missiva: Antônio Francisco de Paula e Holanda Cavalcante de Albuquerque. O local também de onde parte o manuscrito, que é Moçambique. Desde 29 de janeiro de 1817, como indicou Guilherme Pereira das Neves, José Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque governava Moçambique. Abro aspas para uma citação do professor Guilherme Pereira das Neves. Capitania ingrata pelas condições locais insalubres e caracterizada pela ocupação dispersa em pequenos núcleos com forte contribuição de elementos naturais de Goa, estivera subordinada ao vice-reinado da Índia até 1752, inserindo-se nos circuitos comerciais do Índico como fornecedora de marfim, ouro e escravos, tendo os últimos, no início do século XIX, passado a afluir também ao Brasil. Fecho aspas. Com o tio, foi Holanda Cavalcante, aos 19 anos, como ajudante de ordens. Em 27 de março de 1817, em março de 1817, sim, o 27, os Cavalcante de Albuquerque, que ficaram em Pernambuco, os irmãos de José Francisco, né, agora a geração mais velha, Francisco de Paula e Luiz Francisco, além dos filhos mais velhos de Francisco de Paula, o Francisco de Paula, que vai, inclusive, aparecer na documentação algumas vezes como Júnior, e José Francisco, se envolveram na revolução que naquele ano ocorreu em Pernambuco. Nesta fala, não pretendo aprofundar a Revolução de 17. Todavia, é importante lembrarmos da situação. José Francisco, o filho do coronel Suassuna, morreu em campo, e os outros componentes Cavalcante do processo foram presos. Assim, devemos lembrar a quem está perdido no mar de tantos nomes. Holanda Cavalcante, que estava em Moçambique, volta ao Brasil em 1819 e, segundo Pereira das Neves, encontra, abro aspas, o pai, o outro tio e o irmão da cadeia. Fecho aspas. Assim, ele prefere, como bom servidor do Império, o lugar de lente na distante escola de pilotos de Macau. Ainda é Pereira das Neves quem disse, abro aspas. Surpreende, porém, a ausência na documentação consultada de qualquer referência ao movimento pernambucano que voltou a trazer infâmia para a casa que José Francisco tanto prezava. Fecho aspas, essa fala do professor Guilherme Pereira das Neves está ligada à questão de Moçambique. Todavia, ao que parece, pela carta escrita por Leitão, a imagem da casa dos Cavalcante não estava tão limpa até aquele ano de 1820. Pode até ser, como disse Pereira das Neves, que, abro aspas, José Francisco conservara intacta, portanto, apesar da derrocada de sua casa em Pernambuco, a honra que tinha construído como bom e fiel vassalo de Dom João VI. Fecho aspas. Entretanto, não parece ter sido ali uma unanimidade. Talvez uma parcela daqueles que estavam em Moçambique lembrasse e relembrasse que os irmãos de José Francisco estavam envolvidos na Revolução de Pernambuco
e afirmassem aquela memória de revolucionário, ainda quando, depois de defunto, o acusado, já que o mesmo havia falecido em 1818. A alcunha revolucionária dada a José Francisco era estendida a Lima Leitão, que disse, abro aspas, fico muito tranquilo, ainda que sei que o desejo destes perversos é que eu morra na prisão para um dia não lhes fazer mal. Porém, as minhas forças morais não se acanham, e asseguro-lhe que, envolto na minha honra, estou de um sangue frio imperturbável. Fecho aspas. Ao que parece, o desejo de Lima Leitão foi se cumprindo aos poucos, já que o mesmo conseguiu estar nas Cortes de Lisboa como deputado. Mas a carta não falava apenas da memória do tio como revolucionário e das acusações da mesma linha a Lima Leitão. Em meio às súplicas, com ar de drama, Lima Leitão confiava a Holanda Cavalcante uma demanda. Abro aspas para a demanda do Leitão. Dou a vossa senhoria, por esta minha carta, todos os poderes de se concertar com o nosso amigo Manuel Joaquim da Silva Porto, para tudo que julgarem dever convir-me e para dele receber, sendo-lhe preciso, parte ou todo o produto da minha metade dos negros que vivos chegarem. Vossa Senhoria tem em todas as minhas coisas a ausência imediata ao Manuel Joaquim. Fecho aspas. Talvez tenha sido em 1814 que Leitão conheceu Manuel Joaquim da Silva Porto. A Gazeta do Rio de Janeiro indicava, aos 30 de março de 1816, que saiu à luz uma ode à Sua Excelência, o Duque de Wellington, e a tradução verso a verso das cantatas de J.B. Rousseau, feita por Dr. Antônio José de Lima Leitão. E complementava a informação. Vende-se a ode a R$320 e as cantatas a R$640 na loja de livros de Manuel Joaquim da Silva Porto, na Rua da Quitanda, na esquina da de São Pedro. Mas, como indicou Leitão, em carta, ao que parece, Silva Porto vendia também escravos, assim como escrevia folhetos como o elogio, por ocasião do fausto e glorioso sucesso das armas portuguesas contra os insurgentes de Pernambuco, composto e oferecido ao muito alto e muito poderoso senhor Dom João VI, ainda em 1817. Antes da Revolução de 1817 ser inflamada, Holanda Cavalcante partiu para a África. Era ele segundo tenente da Companhia de Artilharia a Cavalo da Capitania de Pernambuco. Aos 30 de agosto de 1816, tornava-se ajudante de ordens do seu tio, José Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque. O futuro Visconde de Albuquerque, ao sair de junto da família em Pernambuco e zarpar para Moçambique, deveria ter algum objetivo maior, talvez até conseguir algum dinheiro com o comércio de carne humana. Ele mesmo, em 1846, discursando na Câmara dos Deputados, disse, abro aspas para o discurso de Holanda, Senhor Presidente, eu mesmo já negociei com escravos. E se eu desse o nome de infame a tal tráfico, a mim mesmo me chamaria de infame. Nunca fui negociante. Há 30 anos, em serviço de meu país, me achava eu na África, dali tive de me retirar para a corte. Os meus serviços, o meu emprego, não me tinha dado fortuna. Alguns amigos me emprestaram algum dinheiro. A minha casa estava sequestrada, Vossa Excelência o sabe, e não tinha grandes meios. Comprei alguns escravos e os trouxe para o Rio. Comprei-os na maior boa-fé, como qualquer homem trata o mais licitamente que se pode fazer. Fim da citação. Já é bem sabido pela historiografia que não havia outro negócio mais lucrativo em África que o comércio negreiro nesse tempo. Mesmo que afirmasse nunca fui negociante, Holanda Cavalcante deveria ter, mesmo naquele momento, atravessado o mar para comerciar gente. Ou seja, as portas estavam abertas a Holanda Cavalcante para meter-se no comércio de escravos. José Capella disse que o governador opinava, o José Francisco, tio de Holanda, que os habitantes não podiam dispersar esse negócio. Mas não deveria ser apenas os habitantes os interessados naquela coisa. Os funcionários e o próprio governador, José Francisco, tio de Holanda Cavalcante, também deveriam estar envolvidos naquelas negociações. Se o governo começava a cobrar ações quanto ao fim do comércio de cativos, Holanda Cavalcante se estabeleceria como lente de matemática em Macau. O que não seria de estranhar. Ainda é com José Capella que ficamos.
Abro aspas. É claro que o grande aumento da exportação de escravos provocou aumento proporcional das importações, quer da Ásia, quer da Europa, quer do Brasil. Fecho aspas. Holanda Cavalcante, com toda essa facilidade, partia agora, possivelmente, para o comércio em Macau. Talvez o que fez esse filho do coronel Suassuna cruzar o Atlântico foi mesmo o comércio de escravos. Era uma boa forma de ganhar algum dinheiro para si e para a família em situação de dificuldades. Seguindo esses passos de Holanda Cavalcante fora do Brasil, percebemos que não havia ingenuidade nas suas rotas. Obrava o comércio África e Ásia, possivelmente como interlocutor entre receptadores de mercadorias de Macau e distribuidores de cativos. Pelo menos, por volta de 1820, Holanda Cavalcante conhecia os trâmites da venda e recepção de gente. Antônio Francisco de Paula e Holanda Cavalcante de Albuquerque conseguiria a ascensão política no Império do Brasil. Deputado-geral em diversas legislaturas, foi ministro e senador a partir de 1838. No reinado de Pedro II, terminaria os seus dias como ministro em 1863, ao lado de Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda, também pernambucano. Os filhos mais novos do coronel Suassuna, Manuel Francisco e Pedro Francisco, sofriam as questões de 1817 ainda na infância. Viram sua mãe falecer em 1814, a morte do irmão José, aliado às prisões do pai e do irmão Francisco de Paula. Talvez por isso os rios que os levaram a navegar pela vida de adultos os fizessem ser um pouco diferentes dos irmãos. Louis Le Gervoutier conhecera Pedro Francisco na década de 1840, pois o descrevera, no seu modo de vestir, como um uniforme estranho, grande sobrecasaca de seda preta, além de um manto também de seda preta. E concluía, nunca vi figura tão patibular, daria um excelente Isidore. Já mais velho, em 1866, sendo Visconde de Camaragibe, colocava-se para o amigo José Tomás de Nabuco de Araújo como velho e rabugento. A psicologia poderia explicar melhor do que nós, em sua função, toda essa antipatia que se abateria no futuro Visconde de Camaragibe. Ainda mais, não eram apenas essas perdas. O irmão Luiz Francisco estava em Lisboa, estudando. Antônio Francisco, que ficaria parlamentarmente conhecido por Holanda Cavalcante, também estava ausente. As crianças, nesse momento, ficavam sem a família. Os irmãos Cavalcante iam conquistando seus espaços frente ao grupo que governaria Pernambuco até a retirada de Dom Pedro I em 1831. Durante todo o primeiro reinado, Luiz Francisco e Holanda Cavalcante, os irmãos e filhos do coronel, defenderiam seus interesses pessoais na corte com bastante autonomia. Localmente, o domínio ficava entregue nas mãos de Francisco de Paula, o mais velho, o homônimo do pai. Depois da revolta de 1824, tornou-se, como dissera Marcos Carvalho, uma espécie de vice-presidente permanente da província, tendo assumido a presidência efetiva pelo menos 7 vezes entre 1826 e 1844. Mais tarde, Holanda Cavalcante ficaria ao lado do Partido Liberal, enquanto Francisco e Pedro do Partido Conservador. Assim, sendo qual fosse o ministério, os Cavalcante estariam no poder. Como o plano político convergia satisfatoriamente para os Cavalcante de Albuquerque, mais velhos, eles se empenhariam em ganhar cada vez mais espaço nesse terreno, e conseguiriam. Ainda instruíram os mais novos, Pedro e Manuel, para esse mundo. Era a política o fermento da vida dos Cavalcante. Era através dela que reorganizavam suas vidas e construíam o poder tão almejado. Mesmo que Cabral de Melo afirme que tanto Francisco de Paula, que viria a ser Visconde de Suassuna, como seu irmão Pedro Francisco, Visconde de Camaragibe, puderam, abro aspas, dourar seus brasões graças ao casamento com netas de mascates, fecho aspas, preferimos complementar com a sugestão do articulista do Diário de Pernambuco, quando da morte do Visconde de Suassuna, que escrevia aos 29 de janeiro de 1880. Diria que, ajudado pelo que pôde levar do dote da prima, Dona Maria Joaquina Cavalcante Salgado, com que casara em 1819, conseguiu, abre aspas, juntar cabedais, que pouco a pouco foram crescendo ao ponto de torná-lo um abastado capitalista e um rico agricultor. Fecho aspas. Todavia, o mesmo escritor da revista Diária, do Diário de Pernambuco, indica que, ao afastar-se da política pela década de 1840, os seus engenhos pareciam ir sendo abandonados. Enquanto esteve na política, conseguiu fazer fortuna. Quanto a Pedro Francisco,
casara-se em 1833 com Dona Ana Teresa Corrêa de Araújo, descendente de uma das mais antigas e nobres famílias do Império. Alguém que assinava apenas M.C. escrevera no Diário de Pernambuco que, abro aspas, nascida na grandeza e havendo-se-lhe dilatado a esfera da fortuna, a excelentíssima senhora Viscondessa de Camaragibe nunca fez garbo dela. Mas, não tendo deixado filhos do seu matrimônio, adotou 2 inocentes, em favor dos quais prodigalizava os puros afetos da maternidade. Fecho aspas. Talvez essas crianças sejam Manuel Arthur de Holanda Cavalcante e Pedro Francisco Corrêa de Araújo. Os dois eram sobrinhos do casal. Manuel Arthur era filho de Holanda Cavalcante. Os 2 sobrinhos possuíam boas ligações e até certo afeto por parte do sombrio tio Visconde de Camaragibe. Em 1872, o Visconde de Camaragibe escrevia ao seu amigo João Alfredo Corrêa de Oliveira, informando que os 2 sobrinhos, Pedro e Manuel Arthur, partiam para a Europa. Queria mesmo ele acompanhá-los. No entanto, seus negócios particulares e a complicada política pernambucana o impediam de seguir. Diria que, abro aspas, me pareceu que o Arthur seria melhor companheiro para o Pedro doente. Não só porque eles vivem na mais perfeita intimidade, como porque está mais prático da vida da Europa. Além do mais, Manuel Arthur de Holanda Cavalcante se formaria na Faculdade de Direito em que seu tio era diretor, e seguiria os passos do pai e do tio. Pela década de 1870, era deputado geral e provincial por Pernambuco. Infiltrar-se-ia no mesmo círculo de amizade do Visconde de Camaragibe, seu tio, e diretor da Faculdade de Direito. Frequentaria festas ao lado do tio e do colega de deputação João Alfredo Corrêa de Oliveira. Entretanto, não esqueçamos, no meio desse imbróglio familiar, parece mesmo que Pedro Francisco teria sua vida toda ligada à Revolução de 1817. Sua esposa era filha de Manuel Corrêa de Araújo, que esteve lá no governo provisório e que, segundo Oliveira Lima, abro aspas, traíra a causa que nunca de coração abraçou, fecho aspas. Mas a vida de Pedro Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque estaria sempre atrelada aos seus cargos políticos, seja como deputado, senador, professor ou diretor da Faculdade de Direito. Devemos lembrar, cargos públicos rendiam salários. Seria um tanto insatisfatório dizermos que a riqueza acumulada por ele advinha apenas do casamento. O dote pode ter servido como um ajuntamento, todavia o fermento também era a política. Quando faleceu o Visconde de Suassuna, em 1880, foi feito o seu inventário, que está no arqueológico. Naquele documento aparece uma dívida a Bento José da Costa e outros herdeiros do coronel Bento José da Costa, no valor de 8 contos, 65.553 réis. A dívida havia sido contraída pelo pai do inventariado. Devemos lembrar, Bento José da Costa havia falecido na década de 1830 e o coronel Suassuna em 1821. A dívida persistia junto ao nome dos políticos e também dos comerciantes traficantes. E é o nome de Bento José da Costa que nos fornece um elo. Pedro de Araújo Lima estará envolto na rede daquele comerciante. Aí deixa eu passar aqui capítulo. Obrigado. Era pelos idos de 1820 que Manuel de Araújo Lima, senhor do Engenho Antas, de Seniaense, comunicava em abundância com Bento José da Costa, um comerciante português que habitava o Recife, nascido no arcebispado de Braga, e agradeço a informação ao professor George Cabral, que está aqui hoje. Costa foi vereador na Câmara do Recife e era dono de umas 9 embarcações. Foi negociante de escravos e um dos homens mais ricos de Pernambuco, segundo Marcos Carvalho. Ainda para Carvalho, os navios de Bento José da Costa desembarcavam africanos nas praias mais próximas dos seus engenhos, além de, durante toda a vida, ter sido um homem influente na política local. O viajante Tolenar falou sobre Bento José da Costa nos dias da Revolução de 1817. Informou que Domingos José Martins ameaçou o negociante de escravos para obter a filha dele em casamento, e isso foi, abro aspas, um dos primeiros usos que fez do seu poder, fecho aspas. E complementou, a mão desta moça lhe tinha sido recusada antes da sua elevação ao governo provisório. O viajante francês ainda indicava para os fins da Revolução, abro aspas. Receava-se pelo senhor Bento José da Costa, sogro do senhor Martins,
mas parece que ele se justificou. Fecho aspas. No final, conta Carvalho, abro aspas para Marcos Carvalho, depois dessa aventura, Bento tornou-se amigo de farra do último governador português antes da independência, o general Luís do Rego. O filho de Manuel de Araújo Lima, Pedro de Araújo Lima, seria um dos políticos mais importantes do Império do Brasil. Em 1866, Melo Moraes disse dele: o maior vulto que ainda resta do primeiro reinado e o mais considerado cidadão que possui o Brasil depois do imperador. José de Alencar, o romancista e político, o chamou vice-rei, mesmo que sob críticas. Foi ele quem recebeu o título de Marquês de Olinda. Pedro de Araújo Lima nasceu em 22 de dezembro de 1793. Obviamente, o Brasil era colônia portuguesa nas Américas. Desde 1800, um menino havia saído do Engenho Antas, em Serinhaém, e estudava em Recife, sob a direção dos oratorianos da Madre de Deus. Habitava a residência do comerciante José Gonçalves Pereira, negociante de escravos, genro de Manuel de Araújo Lima. Da questão de José Gonçalves Pereira, utilizo aqui o inventário de Dona Rita Florência de Lima, a irmã de Pedro de Araújo Lima, que também está no arqueológico. Em 1808, deve ter sabido da proximidade da chegada da corte para se estabelecer por aqui. Mas, enquanto alguns vinham de Portugal, o jovem fazia o sentido contrário, aos 10 de abril de 1813, ia estudar em Coimbra. Naquele mesmo ano, Pedro de Araújo Lima era capitão de infantaria e ordenanças de uma das companhias do termo da vila de Serinhaém. Chegado em Terras Lusas, deve ter escutado as insatisfações portuguesas com o abandono de João VI. É certo que conheceu muita gente, comprou muitos livros, formou-se e doutorou-se em cânones. Formação completa. Em 1817, Pedro de Araújo Lima não estava em Pernambuco. Mais tarde, escreveu uma peça literária em louvor de Luís do Rego. Em 1813, ano da chegada do estudante em terras portuguesas, quem o auxiliava era Joaquim Elias Xavier, que comprava os livros por ele pedidos, incluindo os volumes do dicionário de Antônio de Moraes Silva, um dos denunciantes das ações dos Cavalcantes como revolucionários em 17. Joaquim Elias Xavier era o proprietário do Brigue Ligeiro, donde, em 1817, foi sócio Joaquim José de Almeida, proprietário da embarcação Príncipe de Onim, em 1847, que foi parar no Tribunal de Serra Leoa. Manuel de Araújo Lima escreveu uma lista de gastos do filho. Nela, chama a atenção o nome de Manuel de Carvalho Medeiros fazendo assistência a Pedro de Araújo Lima. Essa lista de gastos está no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Segundo Vilauta, Carvalho Medeiros foi um dos informantes, ainda em 1º de março de 1817, da possível conspiração. Manuel de Carvalho Medeiros era um sujeito que sabia fugir. Não temos certeza se ele era medroso ou estrategista. Fiquemos com a última palavra. Ao menos, em 19 de julho de 1817, recebia passaporte para voltar a Pernambuco. Dito isto, é mais um negociante da Praça de Pernambuco, como se identificava na petição, suplicando voltar para os seus negócios. Entretanto, no caso de Carvalho Medeiros, não era bem assim. Abro aspas. Em razão de infeliz sucesso de 6 de março, se retirou para o Maranhão. Fecho aspas. Indo de lá para Lisboa. O documento enviado do Maranhão, dado da Secretaria do Governo aos 15 de abril de 1817, é mais indicativo. Abro aspas. Fugiu de Pernambuco com a sua família por causa do funesto acontecimento de 6 de março, que, para arranjo dos seus negócios, precisava retirar-se à cidade de Lisboa com sua dita família. Fecho aspas. As pessoas a irem com ele eram um filho menor de idade, José Cândido Carvalho, 2 filhas, Cândida e Joana, 2 netos, Galdino e José, um genro, Galdino Agostinho de Barros, e uma escrava, Catarina. Além dele mesmo, Manuel de Carvalho Medeiros, negociante da Praça de Pernambuco. Pretendia ir na galera Conceição e Esperança, da qual veio com toda a sua família fugido para aquela cidade. Talvez se Carvalho Medeiros não tivesse tomado a atitude de fugir para o Maranhão e de lá para Lisboa, Araújo Lima ficasse em seus mantimentos abundantes enquanto esteve em Portugal. Na verdade, Carvalho Medeiros ia ganhar muito dinheiro salvando os negócios de gente de Pernambuco correndo para o outro lado do Atlântico. E como os Araújo Lima não compartilhavam das ideias do revoltório de 17, devem ter investido na viagem do fugitivo, mandando algum ouro e dinheiro que tivessem em casa a ser salvo dos saques do seu engenho. E não custou nada lembrar, o dia 6 de março é exatamente o início da Revolução. E para não passar em branco, o genro do senhor Carvalho, Galdino Agostinho de Barros,
entrou na lista dos, abro aspas, traficantes pernambucanos mais proeminentes, fecho aspas, indicada por Márcio Carvalho. Não era só no momento crítico de 1817 que Carvalho Medeiros representava os negociantes pernambucanos em Portugal. Parece ser um estrategista político com doce sabor de ficar sobre o muro todas as vezes que as situações apertavam. Em julho de 1822, com os entraves entre portugueses e brasileiros a adiantarem-se pelos intuitos independentistas, ele teria dado novas declarações. Diz que a maior parte dos negociantes de Pernambuco se achavam nesta cidade fugidos daquela província. Lhe disseram que no caso de uma expedição a Pernambuco, eles fariam os seus donativos. Ora, estaria ajudando os portugueses Carvalho Medeiros com alguns pernambucanos? Talvez, pois, abro aspas, quanto à sua pessoa, não oferece o senhor Carvalho o donativo compatível com as suas circunstâncias debaixo da condição alguma. Fecho aspas. Ele jogava com o que estivesse ganhando, na verdade. Tanto que, abro aspas, em qualquer caso de expedição para o Brasil, que proximamente se intenta mandar, estará pronto a contribuir com 8 pipas de aguardente de cana. Fecho aspas. Entretanto, preferia ficar esquivando, tramando com os dois lados da moeda ou com os dois lados do Atlântico. Abro aspas. Declarou mais que deseja e até insiste que o seu oferecimento não seja publicado, porque ele o faz só por patriotismo e não no intento de que se saiba. Manter o auxílio em segredo era a chave do negócio. Se algum brasileiro, atrelado à causa do Brasil, soubesse do intuito de ajudar os portugueses naquela manobra, tudo poderia dar errado. Ainda em 1825, parece que Manuel de Carvalho Medeiros estabeleceu residência em Portugal. Era cavaleiro das Ordens de Cristo e da Conceição, permanecia negociante, estava com 60 anos. Declarou-se natural da ilha de São Miguel e era morador na Rua do Corpo Santo, número 190. Mostrava que manteve seu relacionamento inabalável com o Brasil. Não tem impedimento pela polícia para passar como pretende ao Rio de Janeiro, levando consigo um escravo preto por nome Antônio. Ao demonstrar querer enviar 8 pipas de aguardente de cana, se fosse assim necessário, talvez Carvalho estivesse também agregado ao sistema do tráfico. A aguardente era uma dessas moedas de troca em África. Somando a isso, ao menos em 16, possuía o bergantim Triunfo do Mar, em sociedade com Agostinho Fernandes de Barros e José Manuel Fiuza, perfazendo o caminho Lisboa-Pernambuco-Lisboa. Mas devemos lembrar que essa era a rota declarada por Carvalho também em 21. Era cavaleiro da Ordem de Cristo, negociante na Praça de Pernambuco, morador em Almada e ia a Pernambuco. E se em 25 perfazia o caminho para o Rio de Janeiro, ia de encontro à maior praça de compra de cativos do Brasil no século XIX. É muito possível que Carvalho fizesse parte do sistema de negociação de gente, e não há nada de estranho nisso. Assim, os Araújo Lima, Manuel e Pedro, pai e filho, estavam enredados desde a década de 10 nas malhas do negócio de escravizados. Se Pedro de Araújo Lima conseguiu ser eleito para as Cortes de Lisboa em 1821, talvez seja pelo apelo daquele que transformava o açúcar de Antas, o engenho do pai do Marquês, em dinheiro, Bento José da Costa. Mais tarde, o já experimentado Pedro de Araújo Lima, ao que parece, conseguiu subir tanto e rapidamente por unir-se com os traficantes, plantadores de cana e comerciantes de cana-de-açúcar das províncias do norte. Ainda se aliançaria com os comerciantes e plantadores de café do Vale do Paraíba. Claro, tudo com interesses pessoais. Casa José Bernardo de Figueiredo Filho, irmão de Dona Luísa Bernardo de Figueiredo, a sua esposa, com a filha do comendador Manuel Gonçalves da Silva, que também tem o seu inventário no arqueológico. Rico comerciante de Pernambuco, e a neta, Maria Bibiana de Araújo Lima, com filho do Visconde do Rio Preto, abastado senhor do Vale do Paraíba e também comerciante de cativos. Ainda havia outra neta, Dona Luísa de Araújo, que casou-se com José Antônio Alves Souto, filho do Visconde de Souto, um dos maiores banqueiros do Império. Assim, esses nós só faziam crescer e a importância e o poder político de todos os lados a se aparentarem. O imenso poder político de Pedro Araújo Lima, ex-regente e inúmeras vezes ministro de Estado, mais do que nunca estava solidamente lastreado na riqueza do Vale do Paraíba e do capital financeiro da corte. Com esses jogos, Pedro Araújo Lima, o Marquês de Olinda, se manteria no poder até a sua morte em 1870, fazendo também muitas vezes esse jogo com os Cavalcanti de proximidade e distanciamento. Obrigado pela paciência que tiveram até agora de escutar.